Instrumentos nas mãos do Senhor, o plano de Deus para um ministério fiel e eficaz. Mais uma vez voltamos juntos para estudar a palavra de Deus e eu quero orar mais um pouco também, por você, pedindo a unção do Santo Espírito sobre a nossa vida, tá bom? Vamos orar. Pai, eu te agradeço mais uma vez por este dia, te agradeço mais uma vez por ter o privilégio de estarmos juntos, ó Deus, para estudar a tua palavra, meditar nela, receber a tua palavra diretamente do Senhor para o nosso coração. A tua palavra, Deus, há de nos dar tudo aquilo que precisamos para realmente fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, prepara o nosso coração, a nossa mente, que não haja divagações, ó Deus, em nenhum de nós, que o cansaço caia por terra em nome de Jesus e que o nosso coração possa estar animado por receber, ó Deus, um alimento assim tão precioso que poucos têm tido o privilégio de tê-lo. Obrigado, Senhor, porque tem nos dado sabedoria. Obrigado, Pai, pelo teu perdão, por tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, pela tua proteção. Aprendemos na tua palavra que tu és sol e escudo, tu és a luz e a proteção de cada um de nós. Por isso, Deus, o nosso coração tem descansado realmente nas tuas mãos. O braço do homem para nada serve, ó Deus, não podemos recorrer ao homem para realmente ter segurança e paz. Mas o nosso clamor, Deus, é dirigido a ti. Pedimos a tua bênção no decorrer deste estudo, que cada irmão e irmã possa receber a palavra, Deus, e sentir o coração animado, fortalecido, e que a gente possa aprender mais e mais, para realmente poder honrar e glorificar o teu santo nome. Com perdão dos nossos pecados, ó Pai, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Beleza, então vamos lá. Na quarta-feira, melhor dizendo, quarta-feira passada, a gente parou aqui. Aí a gente procurou mostrar um pouquinho a respeito lá do relato do início da criação. Eu pedi que você desse uma lida novamente ali para ver aquilo que nós mencionamos na quarta-feira, que no relato da criação há uma cadência, há um ritmo, desde lá do primeiro, segundo, terceiro, até o último dia. E conforme a gente já falou, só volto a reforçar aqui para lembrar, lá naquele relato que a gente tem da criação do mundo, a gente vê lá Deus criando a luz, ele declara que a luz é boa, e aí o dia e a noite passam a existir, e vai o primeiro dia, passa o primeiro dia. Aí vai para o segundo dia, onde os céus e a terra e a água também são criados. Novamente o Senhor vê que tudo aquilo é bom, e outra vez o dia passa, a noite chega, e o segundo dia foi embora. E assim sucessivamente, a gente percebe lá no relato que Deus vai criando, e vai declarando que tudo aquilo que ele criou é bom, ok? E esse ritmo continua até que de repente Deus decide ali criar as pessoas, então de repente esse ritmo, primeiro, segundo dia, tudo é bom, passa um dia, passa outro, é interrompido. E ali Deus faz algo com Adão e Eva, e foi isso que nós deixamos para que você pudesse meditar um pouco, que ele não fez com toda a sua criação ou em todos aqueles outros dias, E o texto de Gênesis 1:26, eu vou colocar ele aqui novamente para você, que a gente leu, capítulo 1 de Gênesis, versículos 26 a 28. Eu vou ler novamente, só para lembrar, para deixar bem reforçado aí, para a gente ver o que foi que Deus fez com Adão e Eva, que ele não fez com o resto da sua criação. Então o versículo 26 diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando a gente olha para esse texto assim de carreirinha, a gente é tentado a dizer que o que Deus fez com a gente que não fez com o resto da criação é porque ele nos criou a sua imagem, e semelhança. Uma árvore não foi criada à imagem e semelhança de Deus, o peixe, as aves dos céus, nem mesmo a lua, nem mesmo o sol em todo o seu esplendor foi criado à imagem e semelhança do Criador. Não foi, de maneira alguma. Então, quando a gente olha esse texto assim de maneira rápida,
a gente é forçado a pensar desta forma, né? De que realmente o que nos diferencia dos demais, das outras coisas que o Senhor criou, é que eu e você, como seres humanos, somos criados à imagem e semelhança do Criador. Ok, isso é fato, mas há algo mais profundo no texto que nos leva a pensar neste tema que nós estamos abordando, no que diz respeito a sermos nós instrumentos nas mãos do Senhor. E a fase que nós entramos agora neste estudo é entender que eu e você precisamos de ajuda. E que as pessoas para as quais somos levados para falar de Deus também precisam de ajuda. Pode até ser que esta necessidade venha em razão de um problema, de uma carência, de uma falha, de uma discussão, de uma doença, enfim, seja lá o que for, seja qual for a necessidade que essa pessoa tem, ela precisa, né, desta ajuda. E aí é que nós entramos, né, como instrumentos nas mãos do Senhor para levar a estas pessoas esta ajuda. Mas olhando para esse texto, a gente vê um pouco mais, não é só a questão da imagem e semelhança que é fato. Eu poderia descrever um pouco a respeito dessa situação que Deus nos fez a imagem e semelhança se a gente abordasse um outro aspecto do tema. Mas dentro do tema que nós estamos compartilhando, eu quero aqui destacar outra coisa que vale a pena nós pensarmos um pouquinho, né? E o que que seria? Então, imediatamente após ali a criação de Adão e Eva, o que que acontece? O que que Deus faz que não fez com as outras coisas que ele criou? Deus fala com Adão e Eva, né? E ele não fez isso antes com nada do que ele havia criado. Então ele criou lá o sol, criou a luz, os animais, ele criou as estrelas, ele criou o mar, a terra, né? O continente, etc. e tal, as águas que foram colocadas em toda a terra. Enfim, ele criou tudo ali e você simplesmente vê naquela cadência que eu falei, naquele ritmo que eu mostrei para vocês que há ali em Gênesis 1, você simplesmente vê Deus fazendo, criando e dizendo que era bom e ponto final. Foi muito bom e ponto final. Passou o dia, passou a noite, né? Mas quando ele cria o homem, né, quando ele cria Adão e Eva, o texto nos mostrou, né, você viu aqui praticamente no finalzinho do versículo 28, aí está aí de novo na tela para você ver, né, que logo depois, imediatamente ele ter criado homem e mulher, Deus abençoou os dois, né, e disse, ou seja, Deus então fala com Adão e Eva, conversa com Adão e Eva. Deus sabia que apesar de Adão e Eva serem pessoas perfeitas, vivendo um relacionamento perfeito com ele, sozinhos eles não poderiam entender a vida. Então, esse aspecto é muito importante para nós, no que diz respeito à urgência que se faz em termos de ajudar outras pessoas. Porque, de uma certa forma, a gente pensa que a questão da ajuda em si, ela só aconteceu, ou só começou a acontecer por causa do pecado, né, que entrou ali no mundo, né? E não foi assim. Né? Adão e Eva foram criados para serem dependentes de Deus. Desde o início, quer dizer, a dependência de Deus não aconteceu depois do pecado. Antes de pecar, ou seja, na perfeição em que eles estavam e viviam ali no Éden, eles já dependiam de Deus. E Deus teve que explicar para Adão e para Eva o que eles eram, né? E o que eles deveriam fazer com a vida deles. A Bíblia não narra essa descrição, mas como eles foram ali criados pelo Senhor à imagem e semelhança do Criador, então existe essa comunicação. E o Senhor fala e conversa com eles. E talvez mostrando para eles o que é aquilo, o que não é, como é que deveriam viver ali, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam agir dali para frente. Fato é que mais à frente, a gente vê um diálogo de Deus com Adão e Eva nesse aspecto, né? Olha, vocês podem tudo, né? As plantas, as árvores, está tudo aí, eu fiz para vocês, etc e tal. Só não podem, e aí Deus então dá uma ordem para eles. Então você vê Deus explicando, Deus falando com Adão e Eva. Né? Então eles dependiam de Deus antes da queda. E eles não precisavam, portanto, desta ajuda que a gente está falando aqui, porque eles eram pecadores, porque não eram ainda, mas careciam, né, dessa ajuda de Deus. E este, eu diria, é o primeiro caso de ministério pessoal na história humana, né?
Ou seja, o maravilhoso conselheiro, você sabe que Deus tem esse nome, né? O maravilhoso conselheiro vem até os seres humanos e define ali a sua identidade e o seu propósito. Ou seja, este falar de Deus com a sua com o homem, né, com Adão e com Eva, é para formatar na vida deles ali o que Deus quer e também deixar bem clara a identidade de ambos com relação ao próprio Deus. Eles não foram criados à imagem e semelhança do Criador? Não é assim que a Bíblia descreveu ali? Né? Então, nesse aspecto, isso nos leva a imaginar que essa ajuda, então, que nós estamos falando aqui, sim, ela é necessária, nós precisamos ajudar as pessoas, sejam elas quem for, estejam elas vivendo aonde for. E Deus vai nos mover para que a gente possa ir até estas pessoas, para derramar ali no coração destas pessoas uma palavra, né, de consolo, uma palavra que possa trazer salvação da vida delas, uma palavra que possa trazer a solução para algum problema. E sempre que você traz ali uma palavra que consola, uma palavra que traz uma solução, uma palavra que traz um encorajamento, uma palavra que traz uma esperança, o foco dessa conversa, o foco desta ajuda ministerial que você vai fornecer ali, é estar levando aquela pessoa a entender quem é Deus na nossa vida. Então, quando eu fui, vamos dizer assim, tocado pela palavra do Senhor e ali tive a minha conversão, alguém chegou, alguém conversou, alguém foi usado para trazer esta palavra. Eu estava tendo uma necessidade, eu estava precisando de ajuda. Então, se você analisar bem a sua vida em termos de conversão, você vai ver este fato. Então, não é diferente com relação às outras pessoas. E como eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, então o propósito de Deus na minha vida é exatamente fazer isto também, né? De poder chegar no coração daquelas pessoas, ajudando aquelas pessoas, falando a cada uma daquelas pessoas na mesma dinâmica que Deus tem falado ao meu coração. Então, sim, eu preciso de ajuda e sim, eu preciso ajudar. E há um grande milagre da parte de Deus em nós ao nos fazer realmente ser nas mãos dele este instrumento que de repente tão necessitado, tão carente, tão precisando também de Deus, é usado pelo próprio Deus para tocar outras vidas, para agir também em outras vidas, tá bom? Nós vamos fazer uma pausa aqui, faltam só 7 minutinhos, tá? A gente faz uma pausa nesse ponto, para depois nós entrarmos nos outros aspectos relacionados à criação, dentro deste foco de sermos eu e você, chamados para ajudar outras pessoas como instrumentos do Senhor, tá bom? Muito bem, amados, vamos voltar lá então, né? Então tá, sabendo que Deus então falou com Adão e Eva, né? Então falou comigo, falou com você, né? Em termos de criação, ou seja, estamos nessa linhagem de Adão e Eva, é preciso então compreender para o que eu fui criado. Já que Deus nos criou para quê? Pastor, mas eu preciso entender isso para ser um instrumento realmente abençoado nas mãos do Senhor? Lógico. Eu preciso entender o propósito de Deus para a minha vida. A questão da identidade que Deus imprimiu em nós, eu já sei. Fui criado à imagem e semelhança dele. Então eu tenho aspectos de Deus na minha vida. Agora, já que eu tenho aspectos de Deus na minha vida, lógico que com o pecado esses aspectos ficaram ali fora do foco, né? Então, em Cristo Jesus, a gente tem a restauração disso, mas esses aspectos ainda estão no meu coração e eu preciso entender qual é o propósito de Deus para mim neste particular. Eu fui criado para quê? E ao entender, compreender bem isto, eu vou ter uma certa facilidade também de compreender e entender e aceitar a pessoa com a qual eu estou conversando, falando, pregando a palavra, ou levando o evangelho, ou falando alguma coisa de Deus para aquela pessoa. Muitas vezes a gente escuta uma pessoa ali na sua necessidade e a gente está ali para falar de Jesus, aquela pessoa pode nos afrontar, pode ficar com raiva, pode ficar com ódio, às vezes tem até ódio de Deus, né? Porque a compreensão que ela tem de Deus não é a nossa compreensão, ela não entende o amor de Deus, a graça de Deus, etc. e tal. Então eu preciso entender qual é o propósito de Deus na minha vida, para o que eu fui criado, para respeitar o que aquela pessoa está sentindo.
para poder ser usado por Deus como um instrumento que há de falar ali de Jesus, aquele coração. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, eu e você fomos criados, né, para sermos receptores de revelações. Eu uso a expressão aqui revelações, eu não estou falando de revelação em termos de êxtase espiritual, de coisas futuras, etc. e tal, não. Quando eu falo aqui somos receptores de revelações, é a capacidade que Deus nos deu, a mim e a você, para ouvir, entender e aplicar as palavras de Deus em nossa vida. O homem por ele mesmo, na condição em que ele está, né, no seu pecado, o pecado de Adão em nós, o homem por ele mesmo não tem condições de ouvir e entender a palavra de Deus. A própria palavra do Senhor fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então eu não tenho como compreender a salvação, eu não tenho como compreender o amor, a graça, a misericórdia de Deus, a não ser que Deus haja no meu coração, né, me toque, muda o meu coração, tira esse coração de pedra, esse coração pecador e coloca ali um novo coração para eu realmente entender a palavra dele. E aí poder dizer, sim, agora eu sei o que é este amor. Agora eu sei o que é esta graça e misericórdia. Agora eu sei o que é perdão. Né? Houve situação na nossa vida, na minha, na sua vida, com certeza, no aspecto de que certas qualidades da parte de Deus que hoje a gente tem conhecimento, antes da conversão a gente não entendia, não sabia. Eu particularmente penso na questão do perdão, né? Quando a gente fala do perdão que a gente tem que ter para com as pessoas. Quando a gente tem Deus no coração, a gente consegue sentir o perdão, a graça. Se a gente está vivendo este perdão para outras pessoas, se nós estamos dando este perdão da maneira como estamos recebendo de Deus, é outra conversa. Não é? Mas eu sei que este perdão é possível, é verdadeiro e eu posso praticá-lo. Agora, sem Cristo, eu não tenho como praticar esse perdão. Eu não tenho como amar. Eu não tenho como ter misericórdia das pessoas sem Jesus no meu coração. Né? Então, quando a gente fala de sermos, né, eu e você fomos criados para sermos receptores de revelações, é neste aspecto. Eu recebo a palavra de Deus, sou o receptor da palavra de Deus, e Ele me deu, né, a capacidade de poder ouvir, entender e poder aplicar esta palavra, que não basta ser somente um ouvinte, né? Então, tentar viver sem a ajuda de Deus é querer para nós mesmos uma existência subhumana. Eu sei que o ímpio não quer a ajuda de Deus. Eu sei que o ímpio está vivendo por ele mesmo, está vivendo na sorte, está vivendo no destino, da maneira como ele crê, ou nos deuses em que eles creem. Mas no nosso caso, não. E quantas vezes corremos o risco de, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, de nos rebelarmos contra Deus, a ponto de poder dizer, Senhor, eu não preciso que me ajude nesse particular, pode deixar que eu resolvo. Então não posso, eu sou dependente de Deus. Novamente, digo, não é o pecado que causou essa dependência. Eu já fui criado, né, na dependência de Deus, eu dependo dele, ele é o meu criador. Então, como criatura dele, eu dependo dele para viver, para pensar, para responder, para falar com ele, para poder me expressar e etc. e tal. Ok? Então, querer viver sem a ajuda de Deus em toda e qualquer situação é complicado, principalmente para nós, não dá. E às vezes a gente até fala, olha, eu estou precisando de ajuda, mas tenho vergonha. Né? E em Cristo Jesus não há vergonha nenhuma nesse particular. Em Cristo Jesus, eu tenho que entender que quando eu clamo para que o Senhor estenda a mão dele, para que o Senhor abaixe e me ouça, né, o meu clamor, a minha oração, quando eu clamo para que o Senhor possa prover a minha vida com emprego, com saúde, com trabalho, com a minha família, etc. e tal, eu estou pedindo ajuda para Deus. E essa ajuda não necessariamente pode vir e se materializar como um grande milagre diante dos nossos olhos. Muitas vezes, esta ajuda que o Senhor quer dar a cada um de nós, ele usa um servo dele, uma serva dele, para trazer esta ajuda. E aí a pessoa chega, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para fornecer isso, eu estou aqui realmente para estender as minhas mãos. A gente olha para a pessoa e fala, mas espera aí, eu não estou precisando de ajuda, que negócio é esse? Então, tentar viver sem a ajuda de Deus é perigoso. Então, em tudo na nossa vida, nós precisamos da ajuda de Deus. Volto a frisar aqui
essa questão de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, né? Portanto, como um instrumento nas mãos do Senhor, eu dependo dele para exercer esta instrumentalidade. Que tipo de instrumento eu sou? Tá? Eu não sou e não exerço essa instrumentalidade pela minha própria sabedoria, ou pela própria experiência que eu tenho, ou pela expertise que eu tenho. Não. Eu olho para Deus, me vejo como um instrumento das mãos do Senhor e digo para ele, Senhor, eu sou muito limitado, Senhor, eu sou muito fraco, mas eu estou nas tuas mãos, estou pronto. Faça conforme a tua vontade, o teu querer. Eu preciso que me ajude. Né? É interessante que na palavra de Deus nós temos lá a situação de um servo que, no que diz respeito à fé, ele mesmo falou com Jesus e disse que precisava, ajuda-me na minha falta de fé. Né? Eu preciso da sua ajuda. Tá? Eu e você, portanto, fomos criados para viver dentro dessa revelação divina. Infelizmente, de uns bons anos para cá, eu creio que de uns 15, 20 anos para cá, por causa de algumas igrejas que falam muito em termos de revelação, pensando na questão futura, né? De predição de coisas, né, que vão acontecer, etc. e tal, houve assim o que eu diria deturpar um pouco essa ideia da revelação divina que existe em nós, é um canal do Santo Espírito com a gente, um canal de Deus com a gente, no sentido de compreender, de ouvir racionalmente, de forma sábia, a palavra de Deus. Né? Eu posso não memorizar, eu posso ter dificuldade de ler toda a palavra, mas na hora que eu sou usado pelo Espírito Santo para ser um instrumento, eu estou dentro da revelação divina. E o próprio Senhor fala, olha, não se preocupe, porque na hora que eu enviar, né, eu falarei através da sua vida, tá bom? Então a primeira coisa é essa, que a gente tem que entender. Eu e você fomos criados para sermos receptores de revelações, né? A revelação ali da palavra de Deus em nossa vida, tá? Outra coisa que é importante também nesse particular, né? Eu e você fomos criados para sermos intérpretes, ok? O que quer dizer isto, né, dentro da teologia bíblica? Nós estamos sempre organizando, interpretando e explicando o que acontece dentro de nós e à nossa volta. O que quer dizer eu ser um intérprete, né? É eu ter habilidade de pensar. E é isso que Deus deu a todos nós. Então, quando eu leio um texto bíblico, eu leio lá um Salmo 23, leio aqui o Salmo 25, que foi falado aí agora, leio lá o Salmo número 1, leio o Salmo 91, leio o Salmo 119, eu leio lá Mateus 5, eu vou lendo os textos na palavra do Senhor, eu sou conclamado pelo Espírito Santo a pensar na palavra. Não é simplesmente ler o versículo e usá-lo como mantra. A palavra de Deus não dá base para isso para nós. Eu leio a palavra do Senhor e tenho que pensar, o que esse texto está falando? O que esse versículo está falando para mim? Isso, então tá aí, o texto de Gênesis 1, de 26 a 28. Então vamos ver o que diz esse texto, né? E vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, ok? Se você leu atentamente o capítulo 1 lá de Gênesis, você há de convir comigo que o relato, né, vamos dizer assim, do início da criação, tem uma cadência, ok? Tem um ritmo. Então vamos lá, a gente colocou aí para a gente não se perder. De maneira generalizada, tá bom? Não vou entrar nos detalhes do que está lá no capítulo 1 sobre a criação. A gente vê lá que Deus cria a luz. Na sequência, ele declara que é boa. E passam a existir o dia e a noite. E foi o primeiro dia. Tá? Deus cria os céus e a terra. Cria a terra e a água. E declara que é bom.
E assim, novamente, passa o dia, passa a noite, e o segundo dia foi. Deus cria algo, a gente observa lá no capítulo 1, que Deus cria algo e declara que é bom. E o ritmo continua, isso se repete, até que ele decide criar as pessoas. Tá? E de repente, quando da criação das pessoas, o ritmo é interrompido. E aí Deus faz algo com Adão e Eva que não fez com mais ninguém, com mais nada naquela época. Talvez você já tenha lido esse texto que a gente ministrou aí e não tenha percebido. Tá? Então eu gostaria de deixar para você a lição de ler o capítulo de Gênesis todo, o capítulo 1 de Gênesis, dar uma lida novamente nesses versos 26 a 28, e tenta identificar o que é que Deus fez com Adão e Eva que ele não fez nos outros dias. Quando ele criou lá a terra, quando ele criou a água, quando ele criou os animais, os pássaros, etc. e tal. E isto vai ser muito importante para nós, para entendermos esta ação, né, de Deus na nossa vida, para poder ajudar as pessoas. Para que a gente fuja um pouco daquela compreensão errônea que às vezes a gente tem, de que as pessoas precisam de ajuda porque estão em pecado. O pecado, como eu falei, intensificou isso. Mas antes do pecado, no Éden, já existia algo assim. E é muito importante olhar para esse texto e tentar entender o que foi, né, que Deus então fez de tão especial na vida de Adão e Eva, que não fez nas outras coisas. E isso pode dar um start para nós abraçarmos um pouco mais a compreensão de que ser um instrumento nas mãos do Senhor é uma responsabilidade muito grande para poder ajudar a vida ou ajudar outras pessoas, tá bom? Bom, era até aqui que eu queria caminhar com você. A gente vai parar por aí. Quase que deu para fazer tudo no primeiro link lá, mas eu também não quero me estender muito para não cansar, porque eu quero deixar com você essa possibilidade de pensar um pouquinho a respeito daquele capítulo, daqueles versículos lá, para que a gente possa avançar um pouquinho mais, tá bom? Vamos orar? Pai, eu te agradeço mais uma vez pela expectativa que há em cada coração, Senhor, de sermos nas tuas mãos um instrumento para a tua glória, para a tua honra, ó Deus, destinados realmente a fazer a tua vontade. O Senhor já designou, desde a fundação do mundo, toda aquela obra que eu e todos nós precisamos fazer. Não se trata daquilo que eu quero fazer, não se trata de como eu quero fazer, não se trata, ó Deus, do quão intensamente eu devo estar envolvido nesta obra, mas se trata tão só, única e exclusivamente de como o Senhor quer, como o Senhor determinou, quando e a maneira como deve ser feito. Por isso, Pai, nós nos inclinamos diante do Senhor, reconhecendo que Tu és Deus soberano sobre a nossa vida, buscando entender, ó Pai, com tranquilidade, com propriedade bíblica, a Tua vontade, para que a gente possa ter no coração a certeza de que estamos sim fazendo o Teu querer, estamos sim realizando a obra que o Senhor já determinou de antemão para que nós pudéssemos por elas andar e também nelas, ó Deus, compartilhar a Tua glória e a Tua unção. Pai, nos abençoa no descanso que teremos hoje, nos abençoa, Senhor, ainda em tudo aquilo que temos por realizar, não somente agora, mas no dia de amanhã, mas entendendo, ó Deus, cada um de nós, de que está nas Tuas mãos o realizar de tudo isso através da nossa vida. Eu quero ser nas Tuas mãos um instrumento, ó Deus, que possa honrar e glorificar o Teu nome. Sei que eu não sou perfeito, sei que eu tenho, ó Deus, as minhas limitações, pecados, ó Pai, mas estou buscando na Tua palavra o perdão, estou buscando, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a minha vida, preparando o meu coração para que eu possa crescer mais e mais, ó Deus, neste ministério. Abençoa também cada irmão e irmã, que todos nós, ó Deus, a gente possa ter essa expectativa de crescer sempre, no sentido de estar fazendo a Tua vontade. No nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Beleza, tá aí. Ô Jefferson, foi rápido. Eu vou em busca dessa solução, amparado ali, né, pela revelação que Deus me dá, que me faz interpretar
realmente ali o agir dele naquela situação, né? O nosso pensamento condiciona a nossa disposição até para receber conselho de outras pessoas, né? Há um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mas a palavra de Deus mostra, né, que feliz é aquele que recebe dos anciãos conselho, dos sábios, que escuta o pai, que escuta a mãe, né, que escuta um servo de Deus, uma serva de Deus falando, que escuta o próprio Deus falando. Então, o conselho é bom, mas os pensamentos, o meu jeito de pensar também é que vai direcionar a minha vida ali no que diz respeito a receber ou não receber aquele conselho. Tem conselho que eu recebi de pessoas idôneas e que realmente eu não acatei no meu coração, né? Eu me lembro de pessoas assim, da família mesmo, né, etc e tal, que falava para mim assim: essa dor que você está sentindo aí, etc e tal, aí no pescoço, etc, isso é mal olhado. Coloca um raminho de arruda atrás da orelha que vai quebrar esse mal olhado, né? Coloca uma vassoura atrás da porta para espantar não sei o que lá, espantar isso, espantar aquilo. Por mais que a pessoa que me deu esse conselho fosse uma pessoa em que eu confiava, uma pessoa da família, uma pessoa que eu apreciava, etc e tal, e amava, respeitava, obedecia, era o tipo de conselho que, como servo de Deus, não podia acatar, né? Aqueles conselhos que vêm com relação a fazer as rezas, ou a fazer as mandigas, ou fazer alguma coisa assim, etc e tal, para conseguir isso, conseguir aquilo, né? Então, dependendo do conselho, a gente realmente descarta. Mas para eu descartar um conselho, eu preciso pensar e ter a interpretação, né, de Deus ali com relação aos fatos, com relação ao que está acontecendo, ok? Então, receptores de revelação. Fui criado para ser um receptor de revelação, fui criado para ser um intérprete e fui criado também para ser um adorador, né? Então, eu e você somos adoradores. Só que, veja bem, deixa eu colocar aqui uma questão que é muito importante entender neste aspecto. A gente não divide o mundo entre adoradores e não adoradores. O homem, a criação de Deus, o homem que foi criado por Deus, portanto, o homem, não estou falando o homem cristão, o homem crente, o homem de Jesus. O homem foi criado para ser adorador. Em Adão, nós somos todo homem em Adão, todo aquele que crê, que descende de Adão, foi criado para ser adorador. Então, a adoração não é simplesmente algo que fazemos, né? Ela define quem somos. Portanto, todos adoram, todos os homens adoram. É só uma questão do que e a quem servirmos, né? Então, todos adoram. Tem gente que adora cachorro, animal, tem gente que adora estátuas, imagens, tem gente que adora deuses, né, que não são verdadeiros, tem gente que adora pessoas. Eu adoro meu pai, eu adoro meu filho, morro por ele, eu adoro a minha filha. Tem gente que adora alimento. Eu adoro um cachorro quente, eu adoro pizza, né? No sentido de dizer eu não vivo sem, não é adorar no sentido de endeusar aquilo. E às vezes tem gente que até endeusa, né, os alimentos também, né? Tem gente que adora determinados tipos de relacionamentos. Então, a questão é a seguinte: por que todo mundo quer adorar alguma coisa? Porque nós fomos criados com essa percepção. Nós olhamos para alguma coisa e queremos adorar. Se as pessoas não têm Deus como nós temos, elas olham para o universo, olham para o céu, olham para o espaço e adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas, adoram as pedras, adoram a natureza, olha para o mar belíssimo e adora o mar, e por aí vai. Então, vamos dizer assim, esse instinto que está dentro do coração do homem é por causa da criação do homem em Adão e Eva. Né? Então, eu e você fomos criados para sermos adoradores. Tá? O objetivo de Deus era que a adoração fosse a essência da motivação nas nossas vidas. Adão e Eva foram criados para que tudo na vida deles ganhasse sentido e propósito a partir do quê? Da pessoa, da presença e do propósito de Deus. Então Deus criou o Éden, o jardim, criou lá Adão e Eva.
os colocou ali para cuidar e disse, olha, é de vocês. E Deus passava todos os dias, na viração do dia, para conversar com Adão e Eva. E Deus mostrava ali o que ele queria. Deus conversava, dava para Adão e Eva a dimensão da presença dele em toda a criação. Deus mostrava o propósito de tudo aquilo. Por que eu criei esse jardim, Adão? Sabe por quê? Por causa disso. Então, o objetivo de Deus era que através dessa adoração, eu e você pudéssemos realmente ter a direção na nossa vida. Por quê? Porque eu estou vendo a presença de Deus em mim, estou conhecendo, né, o propósito dele, estou interagindo com a pessoa dele. Né? E ao falar com Adão e Eva, Deus estava dizendo, né, vamos parafrasear aqui, né, essa situação. Eu sou o Criador de vocês e vocês pertencem a mim. Ok? É uma frase, talvez para os dias de hoje, um tanto quanto complicada, né? Porque as pessoas estão vivendo uma certa independência e ninguém gosta de dizer que pertence a ninguém. Ninguém é meu dono, ninguém manda em mim. Né? Bom, tem uma forma de dizer isso e talvez a gente possa até concordar. Mas no que diz respeito ao nosso Deus, ao nosso Criador, nós pertencemos a Ele. Somos dele. Eu sou um instrumento nas mãos dele. Eu não sou um instrumento para dizer que eu quero fazer do meu jeito. Eu sou um instrumento que estou nas mãos dele, esperando ele agir através da minha vida para que seja feito do jeito que ele quer. Né? Então eu imagino que Deus, quando conversava com Adão e Eva, dizia isso. Eu sou o Criador de vocês. Né? E vocês me pertencem. Tá? Vocês foram criados para quê? Deus falava para Adão e Eva. Para me amar, para me servir, para me adorar, para me obedecer. Tá? E esse entendimento para nós como instrumentos nas mãos do Senhor se faz necessário, porque isso é o que deveria fundamentar tudo aquilo que fazemos. Tá? Então, quando eu vivo nessa dimensão que a gente aprende aqui, que Deus estaria falando para Adão e Eva e, consequentemente, falando para nós, e em toda a palavra dele a gente acaba vendo esta realidade, né, que Deus criou, chamou o povo dele, né, e criou e colocou ali o povo dele com esse propósito de amá-lo, servi-lo, né, de obedecê-lo, de adorá-lo. Então, se nós vivemos na dimensão disto, desta realidade, isso deve direcionar tudo aquilo que fazemos na nossa vida. Ok? Então, como instrumentos nas mãos do Senhor, eu tenho que viver este padrão. Tá? Então, nós precisamos de ajuda? Sim. Seremos usados por Deus para ajudar outras pessoas? Sim. O que vai dar para mim a tranquilidade e a dimensão de ser um instrumento eficiente nas mãos do Senhor é entender estes aspectos. Eu fui ali criado por Deus para receber a revelação que ele tem para mim através da palavra dele, para eu poder interpretar adequadamente a situação que está ao meu redor e adorá-lo. Ou seja, como instrumento nas mãos do Senhor, eu não estou me adorando, eu não estou glorificando o que eu faço, eu não estou batendo no peito e dizendo como eu sou ótimo, como eu sou maravilhoso, como eu sou bom naquilo que faço. Não. Eu recebo de Deus a revelação, interpreto de forma correta o que está acontecendo ao redor, vou ajudar as pessoas e no retorno eu volto dizendo, Senhor, para a tua glória. Senhor, para a tua glória. Então isso é importante para nós. Nós paramos por aqui, tá bom? Espero que você tenha acompanhado bem esse aspecto, né? Que a gente está caminhando em coisas mais práticas com relação à identidade de um adorador nas mãos do Senhor, melhor dizendo, de um instrumento nas mãos do Senhor, né? Para poder viver na prática essa evangelização, ou o ministério evangelístico, ou o ministério pedagógico cristão, o ministério social, enfim, qualquer ministério que o Espírito Santo vai colocar em nossa vida. Antes de encerrar com você, eu quero orar por você e por sua família mais uma vez. Pai, é maravilhoso poder estarmos juntos, é maravilhoso poder crescer na palavra, pela palavra, é maravilhoso, ó Deus, ter o coração realmente vivendo na plenitude da palavra. E que no abrir dos nossos lábios, ó Deus, a gente possa ser aquele instrumento que o Senhor quer que sejamos para poder falar da salvação em Cristo Jesus, falar do amor dele, da graça dele, falar do perdão que nós temos em Cristo Jesus, falar do livramento, ó Deus, das redes de Satanás que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, a quebra, o rompimento, ó Deus, das armadilhas, das lanças, dos dardos inflamados que o maligno constantemente quer jogar sobre a nossa vida. Que o Senhor possa nos dar ousadia
autoridade, poder e moderação para poder realmente, ó Deus, estar diante de toda e qualquer pessoa, falando com graciosidade, mas com muita autoridade do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão. Pai, eu sei que não sou eu, não é ninguém que há de convencer outras pessoas a te receberem como único Deus e Senhor. Mas eu sei, nós sabemos que somos nas tuas mãos apenas e tão somente instrumentos do Senhor. Para realmente, ó Deus, sermos levados pelo Espírito Santo, aonde for necessário, para que ali no abrir dos nossos lábios, ó Deus, a gente possa manifestar a tua graça, a tua glória, e a gente possa, ó Deus, realmente ver pessoas sendo trazidas aos teus pés. Ó Deus, se isso acontecer através do ministério de cada um de nós, queremos dar graciosamente ao Senhor, ó Deus, toda a honra e toda a glória. De nós mesmos e por nós mesmos, jamais faríamos isto. Mas é o Senhor em nós que nos capacita e que nos habilita a sermos este instrumento. Reconhecemos o teu poder em nós e reconhecemos, ó Deus, essa dadivosa bênção que o Senhor deu a cada um de nós. Anjos anelam por este momento. Anjos desejam, ó Deus, fazer o que nós muitas vezes até deveríamos estar fazendo com mais eficiência, que é pregar a palavra, falar do amor, da graça e da salvação em Cristo Jesus. Mas o Senhor não deu a eles este privilégio, o Senhor deu a nós, que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Portanto, Deus, que possamos viver na dimensão desta realidade, não temerosos, não receosos, ó Deus, não apavorados, mas descansando de que o Senhor há de nos capacitar na hora certa para realmente estar falando e pregando a tua palavra. Obrigado por cada irmão, irmã, por cada família, ó Deus. Obrigado por cada um que recebe agora na sua casa, com muita propriedade, ó Deus, a tua palavra, e que esta palavra possa abençoar cada um destes lares. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.